Bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva às trincheiras da Batalha do Somme. A Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas, foi a mais cruenta de todas as guerras, especialmente para os soldados que lutavam nas trincheiras. Hoje eu vou falar um pouquinho da nossa visita aos campos de batalha do Somme, a cidade de Albert, mostrando para vocês o quanto foi impactante essa visita. Quando você caminha pelos cemitérios dos campos de batalha na Europa, é comum encontrar uma cruzinha como essa, com uma florzinha vermelha. Essa flor, a papoula, é uma flor que cresce no norte da França, nos campos. E ali ela prolifera, então os campos ficam cobertos de papoulas vermelhas. E foi justamente nesses campos que aconteceram as maiores batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Então a papoula virou um símbolo da homenagem aos soldados que caem nos campos de batalha. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os campos de batalha ficavam coalhados de soldados mortos e o sangue desses soldados se misturava com as papoulas. Então, naturalmente, virou o símbolo daquela catástrofe em termos de perdas de vidas de soldados. A Primeira Guerra, ela teve muito mais baixas entre militares do que a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra morreram mais pessoas, mas na Primeira Guerra morreram 11 milhões de soldados, e em algumas das piores batalhas que a humanidade já viu. Essas batalhas ficaram gravadas para sempre na história. Verdun, Somme, Passchendaele, Ypres e tantas outras. A Batalha do Somme aconteceu em 1916, durante 5 meses. Uma das piores batalhas de todas as guerras. Nesses 5 meses, 1.200.000 soldados foram vítimas, se você somar os dois lados, né, os aliados e os alemães. 1.200.000 foram atingidos nessa batalha. Em um único dia, no dia 1º de julho de 1916, 52.000 soldados britânicos foram atingidos. Foi o pior dia na história militar do Império Britânico. Este é o memorial de Beaumont-Hamel, aqui nos campos do Somme. Esse memorial foi construído pelos habitantes de Newfoundland, ou seja, Nova Terra, hoje uma província do Canadá, mas que em 1914 era uma região independente. E o governo autônomo enviou soldados para lutarem ao lado dos britânicos neste campo de batalha do Somme. A luta dos habitantes de Terra Nova na França durou apenas um dia, pois toda a companhia de 600 homens foi dizimada no 1º de julho de 1916, o dia mais triste na memória militar britânica. Somando o número de britânicos, canadenses, australianos, os habitantes de Terra Nova e tantas outras nações que compunham o Império Britânico, no dia 1º de julho de 1916, morreram aqui 54.000 soldados, num único dia. O Dia Negro aconteceu na Batalha do Somme. Nós vamos descobrir um pouco mais sobre essa batalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, Newfoundland era um domínio em grande parte rural do Império Britânico, com uma população de 240.000 habitantes, e ainda não fazia parte do Canadá. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 levou o governo da Terra Nova a recrutar uma força para o serviço do exército britânico. Mesmo que a ilha não possuísse nenhuma organização militar formal, desde 1870, homens suficientes logo se ofereceram para que um batalhão inteiro fosse formado e mais tarde mantido durante a guerra. O regimento treinou em vários locais do Reino Unido, chegando ao número de 1.000 soldados no batalhão. Após um período de aclimatação no Egito, o regimento foi alocado na Baía de Suvla, na península de Galípoli, com a 29ª Divisão Britânica em apoio à campanha de Galípoli. E com o fim dessa campanha, o regimento foi transferido para a frente ocidental em março de 1916. Na França, o regimento recuperou a força de batalhão em preparação para a Batalha do Somme.
e entrou em linha em abril de 1916 na localidade de Beaumont-Hamel, que está situada no extremo norte da frente de 45 quilômetros da batalha e foi atacada em conjunto pela força francesa e britânica. O ataque da infantaria da 29ª Divisão Britânica, da qual os soldados de Newfoundland faziam parte, aconteceu em 1º de julho de 1916, precedido 10 minutos antes por uma explosão de mina sob o ponto fortificado em Hawthorne Ridge. E aqui essa cruz marca o local da gigantesca explosão feita pelos mineiros que cavaram embaixo das trincheiras alemãs, plantaram milhares de quilos de bombas explosivos e isso tudo foi detonado exatamente na linha de trincheiras alemãs durante a Batalha do Somme, mandando pelos ares centenas de alemães. E depois, para tentar tomar dessa posição, foi que aqueles soldados que eu mostrei no cemitério caíram. Mas a cratera é impressionante. Vou chegar aqui para vocês verem. Toda essa cratera foi feita com a explosão dessas minas que os mineiros ingleses, britânicos plantaram. E simplesmente mandaram pelo ar as trincheiras alemãs nessa posição aqui no campo do Somme. A explosão da mina Hawthorne, de 18 mil quilos, ou seja, 18 toneladas, sob as linhas alemãs, destruiu com sucesso um importante ponto forte inimigo, mas também serviu para alertar as forças alemãs sobre o ataque iminente. Após a explosão, os alemães imediatamente se desdobraram de seus abrigos para a linha de tiro, impedindo os britânicos de assumir o controle da cratera. Quando o ataque finalmente começou, as tropas britânicas foram rapidamente detidas. O ataque naufragou na terra de ninguém, no arame farpado alemão. O regimento da Terra Nova de Newfoundland e também o batalhão de Essex receberam ordens para avançar. À medida em que se aproximavam do horizonte atrás da primeira linha britânica, os canadenses eram efetivamente as únicas tropas em movimento no campo de batalha e claramente visíveis para os defensores alemães. A maior parte do regimento de Newfoundland, que havia começado a avançar, já estava então condenada à morte. E ao longo de 15 a 20 minutos, depois de deixarem a trincheira, um rastro de feridos e mortos coalhou a terra de ninguém. A maioria não chegou mais longe do que a árvore do perigo, um esqueleto de uma árvore que estava na terra de ninguém. Até onde se pode apurar, 22 oficiais e 758 soldados e sargentos estiveram diretamente envolvidos no avanço. Destes, todos os oficiais e 658 soldados foram vítimas. Dos 780 homens que avançaram naquele dia, 1º de julho de 1916, apenas 110 sobreviveram ilesos naquele trecho do campo de batalha. E somente 68 estavam disponíveis para a chamada no dia seguinte. Para todos os efeitos, o regimento canadense de Newfoundland, Terra Nova, foi exterminado. A unidade como um todo sofreu uma taxa de baixas de aproximadamente 80%. Aqui 3 milhões de soldados, como eu já disse, se confrontaram. Mais de 1 milhão de soldados, contabilizando aí os dois lados, caíram neste campo de batalha. O Somme é considerado uma das 10 maiores batalhas de toda a história. E o pior de tudo, foi uma batalha que não decidiu nada. A batalha aconteceu em meados de 1916 e ao final daquele ano a guerra ainda continuou até 1918. Ou seja, a futilidade e a inutilidade da guerra nunca ficou tão clara quanto aqui nesse campo. O local do Memorial Beaumont-Hamel dos soldados de Newfoundland está situado a 9 quilômetros ao norte da cidade de Albert, na França, onde visitamos a igreja de Nossa Senhora de Brébières e o Museu do Somme. Esse é o Museu Somme, 1916.
A Batalha do Somme foi uma das batalhas mais decisivas que conteve o ímpeto alemão durante a Primeira Guerra Mundial e pôde futuramente proporcionar a vitória das forças aliadas. Foi uma batalha terrível, centenas de milhares de mortos, somando os dois lados, e nessas ruas aqui na frente da igreja, as tropas desfilavam, as tropas iam caminhando para frente de batalha e bombardeios também ocorreram aqui na porta, chegando a destruir a igreja. Aliás, tem uma história muito interessante. A Virgem Maria, que está com o Menino Jesus lá em cima, com os bombardeiros, ela tombou, ficando um pouco inclinada. Então as tropas que passavam aqui em frente, passavam bem sob a sombra da Virgem Maria. Então eles se sentiam abençoados ao caminhar para a frente de batalha. E correu uma lenda entre as tropas de que o lado que derrubasse a Virgem lá de cima da igreja seria o lado derrotado na Primeira Guerra Mundial. E em 1918, o bombardeio alemão derrubou a Virgem Maria, finalmente tombou lá de cima e, por coincidência ou não, os alemães perderam a guerra. E aqui ao lado fica o museu. O museu, vocês vão ver as imagens, ele é muito interessante porque ele é um túnel que percorre as ruas até sair do outro lado. É um túnel escavado no século XVIII e que durante a Primeira Guerra Mundial serviu como proteção e como base das tropas que ocuparam. Aqui foi ocupado pelos alemães, depois foi ocupado pelos britânicos, depois reocupado pelos alemães, enfim. A Albert tem muita história na Primeira Guerra Mundial e o museu é muito representativo disso, vocês vão ver. Vamos lá. O que aconteceu aqui próximo a Albert, nos campos da região conhecida como região do Somme, do rio Somme, foi marcante. A pior batalha da Primeira Guerra Mundial. A batalha durou vários meses e terminou em um impasse. Ou seja, 1 milhão de vidas jogadas fora na ignorância da guerra. O campo de batalha é um dos poucos lugares na antiga frente ocidental onde um visitante pode ver as linhas de trincheiras e a terra de ninguém da Primeira Guerra Mundial. O terreno está preservado em estado natural. Recebemos orientação de não sair da trilha pavimentada, e aqui a gente está na trincheira. Veja que você não consegue enxergar muito do que tem pela frente, né? Porque ainda existem soldados não localizados nesse terreno, por respeito aos mortos, e também artefatos não detonados. Então aqui no Somme, nos campos do Somme, a gente não pode sair do que está delimitado. Mas esta é uma trincheira originalíssima da Primeira Guerra Mundial. Caminhar por essas trincheiras é como voltar no passado. Olhar no parapeito e tentar ver o inimigo, imaginário, é claro, nos dá uma noção de como que era a vida dentro desses espaços, que mesmo passados aí mais de 100 anos, ainda tem um aspecto ruim. Essas são as trincheiras britânicas, talvez o posto mais avançado aqui. A linha de frente das trincheiras. E aqui, do outro lado dessa trilha, começa a terra de ninguém.
Esse era o terreno que separava os britânicos dos alemães. E lá na frente, vou dar um zoom aqui para vocês, lá na frente, naquele marco de cimento, estavam as trincheiras alemãs. Ou seja, aqui 1 quilômetro, talvez menos, separava as duas trincheiras, as duas linhas de trincheiras. Aqui estão os restos das trincheiras alemãs. Uma linha de trincheiras que prossegue aqui. E se você observar, bem em frente a elas estão vários buracos de bombas, de canhões aliados que explodiram quase que em cima da trincheira. Certamente alguns atingiram. Mas é impressionante ver essas marcas tão próximas assim da trincheira. Simbolicamente, entre as duas linhas de trincheiras, essas duas, no meio delas se encontra um cemitério que enterrou uma pequena fração dos mais de 1 milhão de caídos aqui neste campo de batalha. Este campo de batalha é o maior local dedicado à memória do regimento de Terra Nova, Newfoundland, e também a maior área do campo de batalha do Somme que foi preservada intocada. Isso aconteceu porque em 1921 o governo de Newfoundland comprou o terreno sobre o qual o regimento, originário daquela parte do Canadá, fez seu ataque mal sucedido durante o primeiro dia da Batalha do Somme. Lembrem-se que no primeiro dia da Batalha do Somme, 50 mil britânicos perderam a vida. O memorial foi construído naquele local pelo governo de Newfoundland entre 1924 e 1925, sendo inaugurado oficialmente em 7 de junho de 1925. Desde a integração de Newfoundland com o Canadá em 1949, o governo canadense, através do Departamento de Assuntos de Veteranos, tem sido responsável pela manutenção e pelo cuidado do local. O local caiu em desuso durante a ocupação alemã da França na Segunda Guerra Mundial. E com o fim da guerra, houve uma modernização do local com uma estrutura melhor para receber os visitantes. Este parque é um dos 2 únicos sítios históricos nacionais do Canadá localizados fora do país. Dentro do parque existe uma estátua de um caribu de bronze. O caribu, uma espécie de alce, é o emblema do Regimento Real de Terra Nova, pois este animal é muito comum naquela região de Newfoundland. E ele foi instalado de pé sobre um monte de pedras de granito trazidas de Newfoundland e encarando o antigo inimigo, com a cabeça erguida em desafio. Em volta do monumento existem plantas nativas de Newfoundland, da Terra Nova, e na base 3 placas de bronze carregam os nomes de 820 soldados do Royal Newfoundland Regiment, que deram suas vidas na Primeira Guerra Mundial. E não tem informações conhecidas, ou seja, ninguém sabe onde estão. À época da instalação do parque foi decidido plantar muitas das espécies de árvores nativas de Newfoundland, como o abeto e o zimbro. No total, mais de 5 mil árvores foram transplantadas antes da conclusão do projeto em 1925. O memorial foi inaugurado pelo marechal de campo veterano da Primeira Guerra, Earl Haig. Ali existe também um centro de visitantes que mostra as circunstâncias históricas e sociais de Newfoundland no início do século XX e traça a história do Regimento Real da Terra Nova e algumas de suas personalidades. Os eventos em Beaumont-Hamel, no primeiro dia da Batalha do Somme, até hoje têm um impacto muito grande nos habitantes de Newfoundland, pois foi o primeiro grande conflito em que habitantes da Terra Nova participaram. Em Newfoundland ficou uma sensação de perda que marcou toda uma geração. No Canadá, até hoje, 1º de julho é comemorado como o Dia do Canadá, em reconhecimento à Confederação Canadense e aos soldados que até hoje dão sua vida nas lutas da comunidade britânica.
Na província canadense de Terra Nova, Newfoundland, a data é o Memorial Day, em memória das perdas do regimento de Terra Nova em Beaumont-Hamel. Este é o monumento de Chippewa. É um monumento britânico aos mortos na Batalha do Somme, mas aos mortos que não foram encontrados. São milhares e milhares de nomes escritos naquelas paredes do monumento. É algo gigantesco e que dá uma dimensão do quão trágico foi a Batalha do Somme aqui na França. Nesse monumento de Chippewa estão inscritos os nomes de 72 mil soldados britânicos que deram a sua vida e não foram localizados após a Batalha do Somme. Isso dá uma dimensão do efeito que a batalha teve em termos de número de soldados mortos. Lembrem-se, 1.300.000 soldados morreram de ambos os lados, somados, nessa batalha. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias de guerra.